Primeiramente, eu vou escolher o problema da questão 1, item 8, que trata de um limite que eu acredito que vocês devem ter tido alguma dificuldade. Vamos fazer algumas transformações nos números a fim de resolver esse problema deste limite. Então, lembro aqui que nós estamos buscando solucionar o limite de 7 mais raiz cúbica de x menos 3 dividido por x menos 8. Limite quando x tende a 8. Perceba que se nós substituirmos o x por 8 aqui, dá zero no denominador, o que impossibilita uma substituição direta. O que nós temos que fazer aqui é levantar essa indeterminação. Para isso, nós vamos fazer algumas multiplicações interessantes. Bem, eu vou multiplicar primeiro este número por um 1 interessante. Mas qual é esse 1? Eu vou multiplicar por raiz quadrada, 7 mais raiz cúbica de x, tudo isso mais 3. Para que o número fique igual, eu tenho que dividir também pela essa quantidade. E o número não se altera. Perceba que o número não se alterou, mas o que eu tenho agora neste numerador é simplesmente um produto da soma pela diferença, que é um produto notável conhecido, que é a diferença de quadrados. Para quem não se lembra, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b multiplicado por a mais b. Ok? Então, observe que o que eu fiz em cima foi justamente fazer com que esse produto notável aparecesse, de tal maneira que este número ele é igual a... Agora vamos elevar ao quadrado, né, e fazer a diferença de quadrados. 7 mais raiz cúbica de x menos 3 ao quadrado, que é 9. Aí vamos dividir por x menos 8 multiplicado por raiz quadrada 7 mais x raiz cúbica de x mais 3. E aí nós vamos poder tirar de 9, 7 menos 9 dá menos 2. Vamos colocar aqui menos 2.
de tal maneira que o número que está aqui em cima é exatamente igual ao que está aqui embaixo. Percebam agora que nós temos uma raiz cúbica aqui. Para tirar essa raiz cúbica, a gente vai precisar também fazer uma multiplicação interessante. Nós vamos multiplicar esse número com alguma coisa que está baseada numa diferença de cubos. Para quem não lembra, A ao cubo menos B ao cubo é igual a menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E aí nós vamos multiplicar, vou chamar esse termo aqui de A, esse termo de B, e aí vamos multiplicar esse número por A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E aí vamos ficar com raiz cúbica de x ao quadrado mais 2 vezes a raiz cúbica de x mais 4. Se eu multipliquei, eu tenho que dividir pela mesma quantidade, exatamente para manter o número, apenas reescrevendo ele de outra maneira. Então aqui no denominador nós vamos também reescrever essa expressão que está aqui. Percebam agora que o produto deste termo com este dá uma diferença de cubos, o que elimina esta raiz cúbica destes termos. E assim nós conseguimos uma expressão mais amigável para a mesma fração. Isso vai ficar igual a eleva ao cubo, e vai dar x 2 ao cubo menos 8. Isso dividido por x menos 8 que multiplica raiz quadrada 7 mais raiz cúbica de x mais 3 que multiplica raiz cúbica de x ao quadrado mais o dobro da raiz cúbica de x mais 4. Perceba agora que se nós quisermos calcular o limite daquela expressão lá que nós tínhamos inicialmente, esse limite é o mesmo limite desta expressão que está aqui agora com uma cara mais amigável quando x tende a 8.
Perceba que x tender a 8, x é diferente de 8, ele se aproxima de 8, mas ele nunca será 8. Então nós podemos simplesmente simplificar estes termos e nós levantamos essa indeterminação em x igual a 8. Bastando agora só substituirmos o x por 8 no que sobrar. Vamos então substituir o x por 8 aqui, tá? Então isso vai ser o limite quando x tende a 8 dessa expressão. Então vamos substituir simplesmente o x por 8 agora, depois de ter tirado essa indeterminação. 1 sobre 7 mais raiz cúbica de 8, que é 2, com raiz quadrada, mais 3, multiplicado pela raiz cúbica de 8 ao quadrado, vai ter 4. Mais o dobro da raiz cúbica de 8, que nós já podemos substituir por 2, mais 4. Fazendo essa conta, nós ficamos com 1 sobre que é igual a 1 sobre 72, e seria o resultado do limite. Vamos então ao item 4. Para discutir esse item, eu vou fazer primeiramente um estudo utilizando o computador. Suponha x um número real. Então, existem dois naturais consecutivos que rodeiam esse número natural. Todo mundo consegue perceber isso. Vamos pensar o seguinte: pegue um número real aí, 2.2. Então eu tenho aqui o 2 e o 3 que satisfazem essa desigualdade. Perfeito. Então, dessa forma, nós podemos inverter essas frações e as desigualdades, elas se invertem também. Portanto, 1 sobre n maior ou igual que 1 sobre x, que é maior ou igual que 1 sobre n mais 1. De tal maneira que, se nós adicionarmos 1 a estas desigualdades, nós ficamos com 1 mais 1 sobre n mais 1 menor ou igual a 1 mais 1 sobre x menor ou igual a 1 mais 1 sobre n.
Percebam que agora eu escrevi na ordem crescente, né, do menor para o maior. Aqui eu tinha escrito na ordem decrescente. Aqui eu inverti essas desigualdades, mas comecei do menor para o maior. Então o que nós temos é essa desigualdade aqui. E o que é que eu vou fazer? Vamos elevar isso à potência n. Vamos fazer a mesma coisa com 1 sobre x e a mesma coisa com 1 mais 1 sobre n. Bem, percebam o seguinte: esta quantidade que está no meio, ela está envolvida por duas outras. Se a gente analisa essa quantidade aqui à esquerda, e observe que essa quantidade se aproxima de um valor quando n aumenta indefinidamente, se nós observamos que o mesmo acontece para o lado direito, então a gente pode usar o teorema do confronto e concluir que quando n tende a infinito, x tendendo a infinito é a mesma coisa, né? Ou seja, n e x indo para infinito, eu posso simplesmente trocar esse n por x e ficar tranquilamente com 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito. Então, se essas coisas que estão envolvendo esta função tenderem para um valor fixo, pelo teorema do confronto, o que está no meio, a função que está no meio, também tenderá para esse valor fixo. Bem, vamos voltar aqui e fazer um experimento. Qual que é a ideia? Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma sequência de números naturais que vai de 1 até 1000. E vou calcular esta quantidade, 1 mais 1 sobre n elevado a n. Vou fazer isso com n indo de 1 até 1000. Eu vou fazer isso aqui no R, que é um programa computacional onde a gente pode fazer isso facilmente. Mas você pode fazer isso em planilhas de Excel ou em qualquer outro software computacional. Ok. Vamos então ao cálculo. Percebam aqui do meu lado esquerdo os resultados lançados pelo computador, né? Então, o primeiro número encontrado quando n é igual a 1 é 2, certo? Porque 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1 é igual a 2.
Ok. E percebam o seguinte, que este número ele vai crescendo, 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 até que ele chega a um ponto onde, olhando aqui as quatro ou cinco casas, quatro casas decimais, esse número é um número que parece estar se estabilizando em um valor próximo de 2,7167 ou 2,7168. Este número está se aproximando de algo próximo de 2,7168. Meus amigos, eu digo a vocês, e vocês vão acreditar em mim, que este número para o qual esta sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n é um número irracional próximo de 2,7168 e nós vamos chamá-lo de E, que é o conhecido número de Euler, tá certo? Então nós computacionalmente verificamos que esta quantidade aqui, quando n tende a infinito, ela tende a se aproximar deste número E. Ok, então vamos pensar agora como analisamos antes, né? Se isso aqui, se essa quantidade ela tende a esse número E, quando eu colocar o n mais 1 aqui, o mesmo vai acontecer, certo? Então, tanto faz colocar n mais 1 aqui e n, quando n tende a infinito, tanto faz colocar n contra n mais 1, porque este n tendendo a infinito, o n mais 1 também vai tender a infinito, e essas quantidades vão tender para o mesmo lugar, de tal maneira que esse limite aqui também vai ser E, um número de Euler, que é um valor irracional próximo de 2,7168. Dessa maneira, meus amigos, digo a vocês o seguinte: 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a n é um número menor ou igual que 1 mais 1 sobre x elevado a x, que é menor ou igual que 1 mais 1 sobre n elevado a n. Quando o n é grande o suficiente, isto tende para o número E, este lado também tende para o número E, e automaticamente esta quantidade central também tende para o número E. Dessa forma, o limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual
ao número E. Esse é o primeiro resultado que nós precisamos obter para encontrar o limite da questão da atividade 1. Na atividade 1, só relembrando, nós temos este limite de 1 menos 2 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito. Tem um errinho aqui, tá? Vamos fazer essa correção. Bem, vamos fazer o seguinte: nós estamos em busca do limite quando x tende a infinito de 1 menos 2 sobre x elevado a x. Façamos uma mudançazinha de variável. Eu vou chamar x sobre 2 menos isso vai ser u, de tal maneira que x vai ser igual a menos 2u. Ok? Então vamos agora reescrever a expressão do limite, trocando o x por menos 2u. Certo? Então, nós podemos escrever o limite da seguinte forma: limite, vamos escrevê-lo em função do u agora. Então percebamos o seguinte, nós vamos perceber o seguinte: quando o x tende a mais infinito, o u tende a menos infinito, por conta do sinal de menos aqui. Então nós vamos escrever o limite quando u tende para menos infinito. O limite de quem? Olha lá, 1 menos, aí veja, menos 2 sobre x. Menos 2 sobre x é mais 1 sobre u. Tudo isso elevado a menos 2u, porque é o valor de x. Vamos perceber o seguinte: limite quando u tende a menos infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u, tudo isso elevado a menos 2. De tal maneira que esse u indo para menos infinito, ou ele indo para mais infinito, o resultado é o mesmo, a gente consegue mostrar isso facilmente. Essa quantidade aqui está indo para um número E, certo? E usando as propriedades do limite, nós podemos concluir que este limite é exatamente a exponencial de menos 2. E está feita a resolução do exercício. Vamos então à resolução do item 26.
limite do módulo de x sobre x. Talvez vocês tenham percebido que eu colocar o módulo de x na jogada pode até parecer atrapalhar um pouco, mas muitas vezes ajuda, né? Façamos o seguinte: limite quando x tende a zero, o módulo de x sobre x. Veja só, x em módulo dividido por x é nada mais nada menos do que um conjunto de duas possibilidades. Isso vai dar x sobre x. É claro que aqui x tem que ser diferente de zero. E x sobre x com x diferente de zero é igual a 1, quando x é um número maior que zero. O módulo de x sobre x vai dar menos x sobre x, que é igual a menos 1, para x menor que zero. No zero, isso não está definido. E aí o limite é quando x tende a zero. E aí nós vamos analisar o seguinte: quando x tende a zero pela direita, esta função tende a 1, certo? Então, módulo de x sobre x tende a 1. Quando x tende a zero pela esquerda, o módulo de x sobre x tende a menos 1. Portanto, pelo critério dos limites laterais divergentes, a gente pode chegar à conclusão de que esse limite simplesmente não existe. Ok? O limite não existe. Vamos à resolução do item 24. Primeiramente, vamos escrever o limite. Limite quando x tende a 2 de 1 sobre x menos 2 menos 4 sobre x ao quadrado menos 4 quando x tende a 2. Percebam o seguinte: x ao quadrado menos 4 é um produto notável. Nós podemos reescrevê-lo como sendo x menos 2 vezes x mais 2. Então, essa quantidade é a mesma coisa que o limite quando x tende a 2 de 1 sobre x menos 2 menos 4 sobre x menos 2 vezes x mais 2.
E aí vamos perceber o seguinte: podemos colocar aqui esse termo 1 sobre x menos 2 em evidência, de tal maneira que nós ficamos com a expressão do limite assim: limite, quando x tende a 2, de 1 sobre x menos 2 em evidência agora. E aqui nós fazemos o seguinte: colocar em evidência 1 sobre x menos 2, fica 1 menos 4 sobre x mais 2. De tal maneira que esta quantidade que está aqui, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma: x mais 2 menos 4, x menos 2, sobre x mais 2. E aí nós conseguimos eliminar esse x menos 2, simplificar esse x menos 2 com este, levantando a indeterminação. E aí nós temos o seguinte: esse limite é igual ao limite quando x tende a 2 de 1 sobre x mais 2. Isso é igual a 1/4. Vamos agora à resolução da questão 4. Bem, a questão 4 é uma aplicação do conceito de limite dentro da teoria do crescimento econômico. E basicamente o que a gente precisa observar é que a fórmula da taxa de crescimento do consumo é dada por essa expressão, e dentro dela existem essas constantes que são definidas aqui no texto, mas o que importa é que quando o tempo vai para infinito, o k vai para infinito, indicando que esta quantidade aqui, certo? Como alfa é uma quantidade entre 0 e 1, simplesmente alfa menos 1 é um número negativo, certo? E sendo esse expoente negativo, a gente inverte a fração, e essa parte b alfa 1 sobre k elevado a 1 menos alfa. Agora, quando k vai para infinito, essa quantidade tende a zero. Então, isso aqui tende a zero, o que implica dizer que a taxa de crescimento do consumo, que foi denotada aqui por C ponto C, tende para esta soma A menos delta menos ρ. O que significa dizer que se essa taxa de crescimento é positiva, certo? A gente precisa fazer com que isso seja maior que zero. Então a condição sobre o parâmetro A, que garante o crescimento endógeno, é que esse parâmetro seja superior à soma do delta, que é o parâmetro de depreciação, mais o ρ, que é um parâmetro de preferência dos consumidores.
Então, essa é a resposta da questão 4. A condição é exatamente que o parâmetro de tecnologia seja maior que a soma do parâmetro de depreciação com o parâmetro de preferência dos consumidores.